a partir do verso 1. Então o Senhor, Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando por Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishaí, que é Jessé, em Betleém, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, entretanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu lhe apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, eu venho em paz, venho oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Então ele consagrou Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, que é Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois disso chamou Abinadab, Eliabe, e levou à presença de Samuel, mas Samuel disse: também não foi esse que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar chamar, porém o Senhor declarou: também esse não foi que Samuel, declarou: também não foi esse que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Pai, mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, diante de Tua presença. Ó Deus, o temor, o tremor, ele se apodera do nosso coração. E eu quero nesta noite, nesta manhã, Deus, entregar a Ti a vida desta igreja, entregar a Ti, Pai, os nossos mais profundos e sinceros sentimentos, o medo, o desespero, a paz, a certeza, tudo, Deus, que possa de alguma forma atrapalhar a minha comunicação e o meu entendimento e a minha comunhão com o Senhor nesta manhã, eu entrego aos Teus cuidados e te peço que o Senhor afaste tudo isso de nós, que o Teu Santo Espírito tenha total e pleno acesso, e que nesta manhã o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Eu entrego a minha vida diante do Teu trono, que o Senhor me use, que eu diminua, que o Senhor cresça, pois a igreja e esse lugar é Seu. Então, Senhor Deus, fale conosco, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Amém, queridos irmãos? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre um caminho para vencer gigantes. Semana passada,
eu falei a respeito desta ideia de que Deus havia rejeitado Saul, dei o contexto, né, basicamente todo o contexto para nós, o histórico, um pouco do contexto cultural, para entendermos essa realidade. E daí disse que Deus, é Ele quem escolhe gigantes, os vencedores, aliás, né? Escolhe gigantes não, Deus que escolhe os vencedores. E de fato foi isso que aconteceu. Deus vai dizer lá no verso 1 que ele havia rejeitado Saul, e ele iria escolher então, e ele envia Samuel até a casa de Jessé. Tem toda aquela dinâmica que nós já vimos na semana passada. Deus faz a escolha, Deus disse para que ele fosse até lá, e daria todas as instruções, e concluímos com essa ideia de quem nos escolhe é Deus. É Deus quem vai escolher o homem. E Jesus confirma isso no Evangelho de João, dizendo que não fosse vós que escolheis a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim o reino de Deus, ele cresce, ele é glorificado, e a coisa caminha, porque Deus escolhe. Então, diante desse relato, a segunda lição para nós, nesta manhã, dentro desse caminho para vencer gigantes, a segunda coisa, e a mais importante para nós avaliarmos nesse momento, é que a escolha de Deus, ela é perfeita, não tem base em princípios humanos. Amém, meus irmãos? Vamos dizer juntos, a escolha de Deus é perfeita, não tem base nos princípios humanos. Amém? Então fala para o seu irmão assim, ó, Deus te escolheu de uma forma perfeita. E esse negócio é fantástico. Essa ideia, ela é muito forte. Porque o profeta, ele não vai buscar um candidato para ser o rei de Israel nos corredores mais nobres do reino. O profeta não vai buscar uma pessoa para ocupar o campo mediante os intelectuais, mediante os poderosos, no meio dos mais ricos. Não. O profeta, ele é direcionado por Deus para visitar um fazendeiro em um vilarejo às margens de Jerusalém. Ele vai para Betleém, casa do pão. Ele vai lá para Belém, um lugar onde só tem pastores. Os dois pontos fortes é o pão e a criação de ovelhas. O cultivo da lã, da carne, etc. É isso, Belém é isso. É um mato, um cheiro ruim. Né? Nós não estamos habituados com esse tipo de cheiro. Segunda-feira, o presbítero Osmar e eu fomos ao interior comprar um porco. Coisa boa, porcão caipira. E aí nós fomos em uma fazenda. Então, de um lado, um gado gigante, né, aquele gado Nelore, bonito. Do outro lado, cavalos. E lá no fundo, os porcos, né? O chiqueiro dos porcos, Kim. E nós fomos lá. E aí tinha só uns leitõezinhos assim, distante. Aí o camarada começou a fazer uns barulhos lá com a boca. E eu doido para humilhar ele, né? Então, por exemplo, os porcos estavam muito longe, lá embaixo, basicamente virando aqui a rua da igreja, lá na casa, próxima assim à casa da tia Ninha, né? E o cara aqui na igreja gritando e tal, igual um doido. Daqui a pouco começou a subir aquele monte de porco. Eu vi aquelas orelhonas e vinha aquele, não é coelho, tá? É orelha um pouquinho menor, né? Não é orelhão, não, orelhinha. E aí vinha aquele monte de porco ali, subindo. Quando aquele bicho chegou perto, né, o corajoso, ele veio, um gigantão, também não é assim, né? Um pouquinho menor. Começou a cheirar meu pé. Aí eu disfarcei. E ele cheirou meu pé, cheirou minha perna. Falei, esse bicho vai me morder. Aí eu pulei a cerca, fiquei do lado de lá e o Osmar bonitão. E o bicho começou a cheirar também. Eram mais ou menos uns 40, 50 porcos. Uma manada, né? E nós fiquei do outro lado, mais um cheiro suportável. Porque nós não estamos mais acostumados com esse tipo de cheiro de um animal. Um cheiro comum. Então ele vai diante de uma realidade dessa. Jessé não é um fazendeiro bem-sucedido, um homem rico, é um homem desconhecido, de uma cidade pequena. Mas, o que Deus fala ao meu coração, quando eu estou preparando essa série de mensagens, é que mesmo essas coisas
pequenas aos olhos dos homens, insignificante aos olhos dos homens, é muito grande e valiosa aos olhos de Deus. Deus não está preocupado com a sua condição social, não. Deus não está preocupado se você é um profissional bem-sucedido, se você está bombando aí nas redes sociais, como as pessoas têm essa carência, né, essa necessidade de reconhecimento. Deus não está nem aí com isso. Deus sai lá do palácio, sai lá de Jerusalém, um lugar nobre, onde haviam pessoas nobres, linhagem sacerdotal, tudo estabelecido, e vai lá no mato, à procura de um herdeiro, à procura de alguém que agora vá suprir a carência, a vacância do trono de Israel, desqualificado aos olhos social, uma pessoa sem competência para se tornar o rei de Israel. Mas Deus não está focado nisso, porque a escolha de Deus, ela não utiliza-se de parâmetros humanos. A escolha de Deus é diferente. A escolha de Deus, ela é nobre. E Samuel então vai lá visitar a casa de Jessé. Não era uma família das mais gloriosas de Israel, muito pelo contrário. E é nessa família que ele vai buscar um rei. É nessa família, essa família, ela vem de uma linhagem, de uma história, de uma família que não é tradicional, que não faz parte de uma descendência, de uma árvore genealógica cheia de glamures, mas é uma família, Jessé, ele vem da linhagem de Raabe, a prostituta de Jericó, uma mulher desqualificada, mas que temeu a Deus e entrou na linhagem. Percebe as escolhas de Deus como são diferentes das escolhas do homem? Essa família não tem tradição nenhuma, não era da descendência de Abraão. A lógica era essa, pegar ali a árvore, Abraão, Isaac, Jacó, e aí você vem para José, e aí de José você vai buscando ali a linhagem, até chegar em uma pessoa capacitada. Não, ela não é da linhagem de Abraão, ela é da linhagem dos cananeus, é uma cananita. A avó de Jessé era Ruth, uma moabita, uma estrangeira. Essa família não era uma família boa para sair um rei. Interessante isso, né? Porque às vezes nós temos a ideia de olhar assim e acreditar que Deus, Ele só salva pessoas que vêm de uma linhagem, né? De uma família. Eu fiquei imaginando, se isso fosse uma verdade, eu jamais seria pastor. Então eu não poderia jamais estar aqui se fosse por essa linha de raciocínio, porque eu não venho de uma linhagem real. Eu não venho de uma linhagem seleta, como as pessoas colocam. Eu não venho de uma linhagem nobre, aonde meu pai era um presbítero, ou meu avô era um pastor, aonde isso, aonde aquilo, não. Vem de uma linhagem de pessoas impuras, imundas, gentias, que não temem a Deus. Mas é dali que Deus me tirou, e a partir da minha vida Ele escreve uma nova história. Entende como as coisas de Deus funcionam? Às vezes as pessoas, quando ouvem esse tipo de discurso, por que isso, por que aquilo outro? Tem um ditado que quem é médico é porque é filho de médico, mas isso não é uma regra. É só você estudar, correr atrás, se capacitar e romper na vida. Então Deus escolhe pessoas, mas não com base nos princípios humanos. Deus não observava a família deles, a linhagem deles, não. Deus não estava nem aí para isso. Muitas pessoas olham para o seu contexto familiar, para o seu contexto social, para o seu contexto histórico e acreditam em uma falácia dizendo que para ele não tem jeito, não tem solução, mas para Deus tem. É exatamente estas pessoas que Deus quer transformar em vencedores e gigantes, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas vejam quem ele era antes e quem ele é agora, diante de Deus, cheio de humildade, cheio de graça, produzindo. Porque Deus não olha como nós olhamos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e rotulamos, né? Dizemos, esse daqui vai vencer, esse daqui não vai vencer. Esse daqui vai dar certo, aquele dali não. Isso é muito comum em RH, né? Vai lá um psicólogo cheio das técnicas, aplica os testes, né? Isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar.
E aí às vezes a gente chega na igreja ou no meio do familiar e não, isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar, nós não sabemos. Deus não olha como nós olhamos. O projeto de Deus é muito mais nobre. Aqueles que as pessoas falam, isso aqui não vai dar nada, é esse que Deus vai fazer dar. Aqui está a história aqui, irmãos, na Bíblia. Todos os filhos ali bonitinhos, assentados e etc. E o coitado que ele disseram, isso aqui não vai dar nada, então ele vai ser pastor. E esse daqui, o Eliabe, o fortão, não, esse aqui será um grande guerreiro. E nós vimos, e nós vamos ver, aliás, depois esse grande guerreiro lá na frente. Na hora que ele chega diante dos gigantes, naquela percepção humana que esse vai dar e esse não vai dar, fazendo um contraste com a ótica de Deus, esse daqui dá, esse aqui não dá. Então, Eliabe foi escolhido na perspectiva do seu pai para ser um grande vencedor de gigantes, um militar, um homem limpinho, empunhando armas como a farda do exército de Israel e etc. E Davi, que não vai dar certo para ser um militar, porque é pequeno, porque ainda é novo, porque é ruivo, porque tem olho azul, porque é bonitinho, porque é não sei o que, isso aqui não, vamos colocar isso aqui para cuidar das ovelhas, vai ficar lá no meio do mato, esquecido, e o 7 fica lá bem tranquilo, junto da casa do pai, se alimentando, enquanto o outro está lá comendo uma marmita. Mas são essas pessoas que Deus tira desse cenário para transformar num grande gigante, aleluia. Deus nesta manhã pode mudar a sua vida, Deus nesta manhã, Ele pode mudar a sua sorte, ainda que as pessoas olhem para você, ou você mesmo olhe para dentro de si, e por conta desse cenário que nós estamos vivendo, e acredite nessa mentira, dizendo, eu não vou conseguir ser nada na vida. Deus está falando para você nesta manhã, que Ele vai transformar você em um vencedor de gigantes, amém, meu irmão? Vamos aplaudir o Senhor bem forte nesta manhã, aleluia. Ragabandarabashiribicantalaias. Samuel desce lá, e Samuel, então, ele vai ter que ir, quando ele chega na casa de Jessé, ele descobre a graça de Deus. Quando Deus olha para aquela família e ele vê a pureza, ele não observa o que estava aos olhos, mas Deus observava o que estava dentro do coração. Esse é o parâmetro de Deus. Para nós o coração, ele é enganador, não é isso? Jesus fala isso. É dali que saem os maus desígnios. Mas olha o contrário, Deus ele olha o nosso coração, para Deus é diferente, para nós não, porque nós somos enganados, mas o nosso coração não engana Deus, e a graça de Deus, Samuel vai ter que descobrir dessa forma. Então Samuel chega lá na casa, não vou me ater muito aos detalhes, porque o tempo não é nosso maior aliado, na verdade o tempo é nosso aliado, é a gente que desorganiza o tempo, né? Mas Samuel, ele chega lá na casa de Jessé, e aí então ele vê Eliabe, sai aquele homem forte, aquele homem bonito, os olhos de Samuel, quando olha para aquele rapaz, ele fala, uau, é o biotipo perfeito, esse é o cara, é exatamente esse daqui que vai reinar Israel com braço forte, é esse daqui que vai dar certo. E aí então ele vai lá, e olha para aquela pessoa, e ele tem esse sentimento, e ele vai dizer, certamente é esse que o Senhor escolheu, certamente é esse que vai dar certo, é esse que vai bombar. E aí então Deus vem com aquela calma dele, né, com aquela tranquilidade dele, e Deus vai falar, Samuel, não atente para a aparência, não adianta, não olhe para a sua altura. E mais uma vez ele vai dizer o quê? Porque eu o rejeitei. Esse verbo está presente na escolha de Deus. E não adianta você ficar bravo comigo. Entendeu? Deus escolheu os dois. Eu disse semana passada, Deus escolheu Davi. Aliás, Deus escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Saul tomou uma decisão brilhante de desobedecer a Deus e aí pronto, Deus o rejeita. Aqui Deus já sabe. E aí, então Deus, sabendo disso, Deus não o rejeitou para uma salvação, não é essa a questão. Deus o rejeitou para ser o rei de Israel, é diferente. Então, às vezes, nós somos rejeitados por Deus para determinadas funções. Para determinadas funções. Eu posso ser rejeitado por Deus para ser um pastor, mas eu posso ser um bom presbítero, de repente, percebe? Eu posso ser rejeitado por Deus para ser um presbítero, não sou eleito, mas eu posso ser um bom diácono.
Isso não significa, não estamos entrando aqui em méritos salvíficos, mas na escolha que Deus faz, que não é com base nos princípios humanos, na aparência. Então, quando Samuel olha para aquele homem, ele vai dizer isso. E o rejeitar aqui é ser colocado de lado, não é escapar de entre os dedos, como nós avaliamos na semana passada. Não é não ter mais chance, mas é ser deixado de lado. Porque Deus tem um outro plano, um outro projeto. O que eu quero dizer para você, e a ideia aqui não é familiar, é outra pegada, mas aí, acontece muito disso no meio de famílias. Entende? Deus escolhe um filho para determinada coisa. E às vezes o pai quer se comportar como Jessé e quer empurrar. Não, esse daqui, Deus, é esse daqui. Vai lá na frente. Você vai ser um músico. Isso é muito comum na música, né? O pai fica lá, né, Rafael? Põe meu filho para tocar. Faz isso, faz aquilo. E às vezes não é aquilo que Deus tem para o menino. E aí frustra quem? O coração da criança. Eu digo isso, citei aqui a igreja, mas em todas as áreas. Né? Às vezes você quer que o filho estuda para isso, a gente vê isso muito na faculdade, né? O testemunho dos mais jovens dizendo, porque eu queria fazer determinado curso, meu pai, eu tinha uma amiga na faculdade que ela queria ser psicóloga, e o pai obrigou ela a ser advogada, então ela terminou o curso de Direito, e pegou o seu diploma e falou, está aqui pai, meu curso de Direito, agora eu vou fazer Psicologia, porque eu não quero. Entende? Então, muitas vezes nós nos comportamos como Jessé. Não é que seu filho foi rejeitado, Deus tem outros planos para ele. E a nossa incompreensão gera no nosso coração essa ideia de que Deus o rejeitou, de que Deus não é justo, e etc, e etc. E não é isso, não é nada disso, meus irmãos. Os planos de Deus são soberanos, são maiores. Deus ama seus filhos. Independente se um decolou na carreira profissional e o outro não. Isso para Deus não faz sentido nenhum. Deus está preocupado com a alma. Nós temos conflitos sociais para resolvermos enquanto seres humanos, mas Deus não tem conflito social algum, e isso alegra o meu coração. Eliabe não era para ser o rei, Eliabe era para ser um soldado. Os demais filhos também não eram para ser o rei é Davi. Então Deus não escolhe como nós escolhemos. A escolha de Deus, ela é perfeita. Deus não está nem aí se a gente vai ficar bravo com ele ou não. Então vão passando os filhos, passa Abinadab, né, outro bonitão, que a história dele você pode pesquisar depois aí na Bíblia, passa o Chamá, e aí vem mais a galera, que nem nome dá, para não ficar perdendo tempo, Deus é rápido no negócio, e aí então, Deus não escolheu nenhum deles foi escolhido por Deus, não foi escolhido por Deus para ser o rei, mas foram escolhidos por Deus para serem abençoados, porque a promessa de Deus é para toda a família. A sua família faz parte de um plano maior de Deus. A sua família é uma família que nasceu para vencer gigantes. Não adianta você tentar empurrar as coisas. Não adianta você ficar tentando dar jeitinho. Nós somos facilitadores para que a graça de Deus venha sobre nossa família, sobre a nossa casa. Mas na nossa família são pessoas distintas, pessoas individuais, que foram escolhidas por Deus para vencer gigantes. A história, ela vai tendo essa demanda, e aí então Samuel questiona, e vai falar para ele, olha, aqui não tem nada, tem mais alguém? Tem que ter mais alguém, e a angústia vai entrando no coração de Samuel, e aí então Jessé vai dizer, olha, eu tenho mais um, esse é o último filho, ele está lá cuidando dos animais, e aí Samuel vai dizer, olha, meu amigo, nós não vamos comer, enquanto ele não chegar aqui, enquanto ele não se assentar aqui conosco, nós não vamos comer. Então Jessé manda chamá-lo, e aí então Davi chega lá no final da tarde, eu acredito que os seus irmãos já queriam matá-lo, né, porque a comida ali na mesa, e não pode comer enquanto não chegar Davi. Como isso é ruim, né? A comida está pronta, está ali, você tem que ficar esperando chegar alguém. Né? Tem que esperar chegar tal filho, você está lá esperando. Não, tem que esperar chegar não sei quem, você está lá esperando. E o estômago trabalhando a todo vapor, né? E a vontade de comer é rápida. Então, esse sentimento dos filhos de Jessé,
Todo mundo aqui, pecador, já passou por isso. Não sou só eu não, tá? Eu sei que vocês estão aí com a máscara, sisudos. Eu não, pastor, que isso? Lá em casa, ninguém espera ninguém. Espera. Os ânimos estavam alterados. É isso que eu quero dizer. De uma forma mais brincalhona. Porque a fome e o sono é comprovado cientificamente que altera o humor. E está todo mundo ali, vem logo, Davi, vem logo, seu miserável. Eu quero comer, eu não estou nem aí com as coisas de Deus, eu quero comer. Os olhos já saíram de Samuel. Os olhos já saíram dos anciãos que estavam presentes à mesa, já não estão mais preocupados com eles querem que Davi venha logo, para resolver um problema. Estão ansiosos. Então aqui já começa a mostrar que eles não estavam preparados de fato para reinar, porque não tem paciência. E se existe uma coisa que nos faz sermos derrotados na vida, é a impaciência. A pessoa que quer vencer gigantes, ela tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Esperar o tempo certo. Aguardar o momento. E aí, de repente, aquele jovem chega, ele entra na casa, um menino muito novo, de 15 anos, desprezado, humilhado, exposto, né? Zombado, agora todo mundo furioso com ele, muito moço, mas ele é o escolhido. Não há tempo para Deus escolher as pessoas. Deus escolhe ainda muito moço, muito jovem. Eu tenho muita convicção de que os filhos de vocês foram escolhidos por Deus ainda no ventre de vocês. É lá que Deus faz a escolha, é lá que Deus elege. E a partir dali você tem que ir caminhando debaixo dessa graça de Deus e se posicionando para o lugar que Deus vai colocar você. Pode ser que você não seja o rei, mas é melhor ser amigo do rei, porque o rei é aquele que leva a bordoada, o amigo do rei não. O rei é aquele que está na frente do campo da batalha, o amigo do rei não. Então muitas vezes eu brinco, dizem que querem ser pastor, né? É melhor ser amigo do pastor, não pastor. E quando eu fui pastor auxiliar, foi a maior experiência, a mais gostosa da minha vida, porque eu podia errar. E a coisa acontecia em cima do pastor titular, que na época era o pastor Ramsés, e eu acompanhei durante um ano. Então nem sempre é bom você ser o rei, mas é melhor ainda você vencer gigantes na vida. Às vezes, você quer ser apenas cabeça, e essa é a filosofia dessa geração perdida, depravada, confusa. Essa geração de coaches, você tem que ser o rei, você tem que ser o rei, você tem que ser o rei. Nem sempre é bom ser o rei. Mas se Deus te colocar para reinar, vai lá e reine, faça o melhor. O mais importante é você vencer na vida. Vencer aonde Deus te colocou. Vencer no lugar que Deus colocou você, é aqui que você será um grande vencedor. Vencer gigantes na sua profissão. Às vezes a pessoa é um professor, quer ser um coordenador, aí chega lá e não sabe ser coordenador, né, Jana? Aí fracassa. Quer ser o diretor da escola, quer tomar o lugar do outro, e cresce o olho, é mais responsabilidade. O importante é você vencer na vida, não importa onde. O caminho para vencer gigantes é esse. O que Deus está falando ao nosso coração são coisas simples, básicas, não tem nenhuma fórmula mágica. A escolha de Deus é perfeita e não tem base no princípio humano. Deus escolheu você do jeito que você é. E Deus vai fazer de você do jeito que você é um grande vencedor de gigantes. Mas não fique mais confuso qual é o seu lugar nesse projeto. Se é para você ser o rei, se é para você ser um soldado, se é para você cuidar das coisas do seu pai, isso para Deus não é relevante. O mais importante é você vencer os gigantes. Eu vou te dar uma prova disso. Bíblica, tá? Quem venceu o gigante? Davi ou Eliabe? Muitos poderiam dizer, foi Davi. Davi que foi lá e tacou uma pedra. Não, Israel venceu o gigante. Quando o gigante caiu, todo mundo usufruiu daquela bênção. Deus nos chamou para vencer gigantes. Independente se é você que vai lá dar a pedrada ou não. No reino de Deus é assim. Não importa quem vá lá dar a pedrada. O mais importante é que a igreja foi chamada para vencer gigantes.
E nesta manhã, nesses dias de ministração, Deus vai fazer você um grande vencedor de gigantes. Vem aqui, Rafael, por favor, me ajudar. Eu vou orar com você. Aleluia. Eu vou orar por você. O texto vai dizer que quando Samuel olha para ele, Deus fala, é esse Samuel. Lá no final, né? Já acabaram seus filhos, final do dia, início da noite, todos ali ansiosos. Na cabeça dos pais, poderia passar a seguinte informação: eu acho que Deus está louco. Porque esse menino aqui não tem condições de vencer gigantes, não. Esse menino aqui, ele é fraco, ele é franzino, ele é um ruivinho, né? Não é uma crítica à cor, tá? Mas é um ruivinho. Ele não vai conseguir, então Deus está maluco, Deus não sabe o que está fazendo. Já poderia até dar aqui uma abertura para o teísmo aberto nessa teologia diabólica. Deus não sabe o que está fazendo. Isso poderia ter passado na mente de Jessé, na mente dos anciãos, na mente de Samuel. Não, isso já está bem focado, porque Deus já o repreendeu na primeira vez. E de repente entra aquele menino, sem expectativa alguma, sem saber o que está acontecendo. Imagina a cara de Davi ao olhar para o profeta Samuel. Você já imaginou olhar para um profeta, aquela caricatura de profeta, uma roupa suja, né, surrada, uma barba enorme, um homem com azeite nas mãos, olhando para você, e você chegando do campo sem entender absolutamente nada, sem ter tido nenhuma prévia da parte de Deus, um sonho, porque nenhum registro declara isso, que Davi já sabia e tal, a não ser a percepção que ele tem no Salmo 139, mas isso é lá na frente, mas antes disso não. Então ele chega diante daquele homem, e ele pode estar pensando, mas e aí, o que está acontecendo? Quantas vezes nós já não passamos por isso? Nós não sabemos o que Deus está fazendo com a gente. Quando eu fui chamado por Deus, uma pastora chamada Cláudia Pereira, lá no bairro do Boqueirão, em Curitiba, no ano de 1998, numa quarta-feira de cinzas, no culto das 20 horas, aquela mulher colocou as mãos sobre a minha cabeça e o dedo dela, ele tocava lá no meu pé. E eu abri os olhos, a mão estava aqui. Quando eu fechava os olhos, dava a impressão que o dedo estava lá no meu pé, estava me cobrindo. E eu não entendia nada, e ela dizia, Deus está te separando, por isso que você está coberto. Separando para quê? Não sou casado, não tenho namorado, não tenho nada, separando para quê? Sou livre. Eu não entendia nada. E à medida que eu fui caminhando com Deus, as coisas foram ficando mais claras. Então Davi não entendia nada que estava acontecendo, ele deve ter tomado um baita de um susto, ver aquele homem ali, idoso, em sua frente, experimentado, o único profeta que passou por um período de transição na história de Israel, o homem mais importante, mais poderoso, como se fosse o presidente dos Estados Unidos, né? É lógico que esse aqui não, esse é maluco, mas eu estive muito próximo do Barack Obama, sabia disso? Lá em Israel e depois na Jordânia, em Petra, fomos impedidos, né, de chegar tão perto, mas eu estive a 300 metros dele, e era um homem importante, segundo mandato como o presidente, então todo mundo cercando, helicópteros em cima de Jerusalém, e aqueles balões infláveis, snipers por todos os lados, uma segurança tremenda, perdemos 4 horas no trânsito, parados dentro de um ônibus, sem ar-condicionado, por causa daquele abençoado.
Então imagina uma situação como essa, chegar diante de uma pessoa tão poderosa assim, as pernas desse jovem desqualificado, criticado pelos irmãos. Imagina você ser irmão de 7 homens, a zoeira que não é, né? Quem tem mais irmãos homens aí sabe que eu estou falando. Homem é terrível, né? Quando tem aquela galera. Mulher já é um pouco mais comportada. Eu tinha um e a gente brigava quase todo dia. Aí depois nasceu o mais novo, os 2 para cima do mais novo, né? Mas é assim, humilhado, exposto, mas de repente Deus ele vem e muda a vida daquele homem, daquele garoto de 15 anos apenas. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua história, ainda que você não compreenda o que Deus está fazendo. Deus pode fazer isso, e Deus fará de você um vencedor de gigantes. Deus fará de sua família uma família vencedora de gigantes. E eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Me perdoe ter passado um pouquinho aí do tempo, mas eu precisava dizer isso. Quem é esse Davi? Um menino, nem sabe o que acontece no mundo, porque está lá cuidando de ovelhas em Betlehem. Não sabe o que está acontecendo em lugar nenhum, não tem instrução, não entende nada de política, não sabe governar um país, não tem nenhum tipo de experiência. Tudo isso é verdade, mas apesar de tudo isso, Deus o escolheu. Deus escolheu aquele desqualificado pelo mundo. Deus escolheu aquele incapaz aos olhos de uma sociedade. Deus está escolhendo pessoas desta forma nesta manhã. Pessoas que não têm condições alguma, que não têm capacidade nenhuma, que não entendem absolutamente nada, porque as escolhas são embasadas na graça e na misericórdia de Deus. As escolhas não são com base na sua experiência humana. Ah, mas no mercado de trabalho, meu irmão, você pode ter a maior faculdade que for, se Deus não quiser que você vá, você não vai. É lógico, você tem que se preparar sim para a vida. Se você quer vencer na vida, você tem que se preparar. Pronto, acabou. Mas se a graça e a misericórdia de Deus não estiver conosco, nós não vamos romper. Nós não vamos conseguir, nós não vamos conquistar absolutamente nada. E depois dessa escolha, Deus o transforma em um vencedor de gigantes. Deus está transformando você em vencedor de gigantes. Deus está transformando seus filhos em vencedor de gigantes. Deus fará de nós vencedores gigantes. Vamos orar. Pai, toda exaltação pertence a Ti, porque a sua escolha, ela é perfeita. Quando eu declaro, Pai, que a escolha que o Senhor fizesse foi uma escolha perfeita, isso significa de que o Senhor sabe o que está fazendo. E o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu para ser o pastor desta igreja. O Senhor escolheu os teus filhos para estarem no lugar que eles estão. E é exatamente ali que o Senhor nos fará vencedores. Vencedores de gigantes. É verdade, Pai, que nesse processo é muito difícil, mas o Senhor não se baseia nas nossas qualidades humanas. O Senhor se baseia na escolha feita através do seu coração. E eu te agradeço por ter me escolhido, Pai, porque eu não me escolheria, mas o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu os teus filhos. O Senhor escolheu esta igreja. O Senhor escolheu esta manhã. Nos trouxe aqui, não com base nas nossas qualidades ou nas nossas qualificações, mas com base na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua santidade, em Teu poder e na Tua infinita sabedoria. Por isso, Deus, nesta manhã eu entrego essas pessoas diante de Ti, e assim como o Senhor transformou Davi estava pronto agora para ser um vencedor de gigantes. Ó Deus, eu te peço que nesta semana o Senhor faça-nos, ó Pai, vencer os gigantes. Que o Senhor faça-nos, ó Deus, romper. Que o Seu Espírito se aposse de nós e nos leve a lugares altos, lugares abençoados, lugares grandes,
Em nome de Jesus, Pai, eu entrego estas pessoas diante do Teu altar, e que eles possam ficar em paz em seu coração, porque o Senhor os escolheu, e essa escolha foi perfeita, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Eu os abençoo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.